Fala pessoal, dando continuidade aqui aos nossos estudos, agora nós vamos ver mais uma instituição supervisora. Agora nós vamos estudar a Comissão de Valores Mobiliários, a famosa CVM. Aqui eu trago novamente o resumo para a gente poder entender o seguinte. Então nós estudamos no bloco anterior o Banco Central do Brasil e agora nós vamos estudar a Comissão de Valores Mobiliários. Primeira informação extremamente importante. Recordem que a CVM é responsável por fiscalizar, supervisionar um único mercado, que é o mercado de capitais. Na sequência, nos próximos blocos, nós vamos ver a SUSEP e aí a gente finaliza com a Previc para depois a gente falar sobre os operadores. Então, o que acontece? Primeiro ponto, qual é que é o objetivo principal da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM? Fiscalizar, a função principal dela, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil, no país. Pessoal, vejam, a CVM, assim como o Bacen, ela também faz parte do subsistema normativo. Por conta disso, além das funções de fiscalizar, disciplinar e desenvolver, ela também tem no seu escopo a função normativa. Obviamente que essa função normativa da CVM, assim como a do Bacen, elas estão diretamente vinculadas, relacionadas com as diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Não esqueçam, tanto o Banco Central do Brasil quanto a CVM, eles estão sob o escopo do Conselho Monetário Nacional. Então, CMN, aí eu vou ter Banco Central do Brasil e CVM, para vocês recordarem. O Banco Central do Brasil, ele trata do mercado da moeda, mercado monetário, mercado de crédito e mercado de câmbio. Enquanto que a CVM trata do mercado de capitais. E quando eu falo de mercado de capitais, eu me refiro ao mercado de valores mobiliários. Ou seja, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, ela é responsável por fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil. Por quê? Antes de a gente avançar, é interessante que vocês entendam o seguinte, porque as bancas, as questões de concurso, elas gostam de abordar os produtos, os instrumentos financeiros que pertencem ao mercado de valores mobiliários. E aí ela vai perguntar de quem é a atribuição de fiscalizar, de disciplinar ou de desenvolver o mercado. Entendem, pessoal? Quando eu falo de valores mobiliários, vamos colocar aqui. Obviamente que nós temos aula lá em mercado de capitais. A gente fala especificamente desses valores aqui, mas eu preciso antecipar para vocês. Tá? Então, basicamente, nós vamos ter aqui as ações, nós vamos ter as debêntures, nós vamos ter as notas promissórias, ou comercial papers, né? As notas promissórias, e nós vamos ter os derivativos. Então, esses aqui, pessoal, ações, debêntures, notas promissórias e derivativos, são os principais instrumentos financeiros representativos dos valores mobiliários. Ou seja, são esses os instrumentos negociados no mercado de valor mobiliário no nosso país. Toda e qualquer questão que mencionar especificamente uma determinada situação envolvendo esses instrumentos financeiros, ações, debêntures, notas promissórias, derivativos, ela está se referindo ao mercado de valores mobiliários. Consequentemente, ela está falando do mercado de capitais. E quem é responsável por supervisionar, fiscalizar esse mercado? CVM. Então, eu preciso ter essa mentalidade para que eu não erre uma questão simples, tá, da CVM. Vamos verificar agora algumas atribuições, ou, conforme a própria norma determina, objetivos da Comissão de Valores Mobiliários. São importantes para a gente ter esse entendimento. Marcos, eu preciso decorar todos esses objetivos? Olha, eu gosto sempre de trabalhar pelo princípio da eficiência. Tá? Então, o que acontece? É mais interessante que você entenda que CVM, ela diz respeito ao mercado de valores mobiliários, ela diz respeito ao mercado de capitais.
ações, debêntures, notas promissórias e derivativos. Logo, todos os objetivos, conforme vocês vão perceber agora, eles estão diretamente relacionados e eles fazem menção expressa a isso, tá? Vamos ver. Olha lá as atribuições da CVM. Então, eu tenho estimular a formação de poupança. Ok. Isso aqui o Banco Central do Brasil também deve fazer. Só que veja, estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários. Então, isso é um objetivo da CVM, estimular a formação de poupança e a sua correspondente aplicação em valores mobiliários, com o intuito de fortalecer o mercado de valor mobiliário. Segundo, promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações. Lembra? Eu mencionei ainda há pouco um produto para vocês, um instrumento financeiro que faz parte do mercado de valores mobiliários, que são as ações. Um dos objetivos, uma das atribuições da CVM é promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações. Segundo, assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão. Marcos, mercados de bolsa e de balcão? Sim. Nesses mercados aqui, pessoal, eu tenho a negociação desses produtos, das ações, mas também dos derivativos, das debêntures e das notas promissórias. Então, por conta disso, assegurar o funcionamento eficiente e regular do mercado de bolsa e de balcão. Evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos valores mobiliários negociados no mercado. Vejam, todas as atribuições elas fazem menção expressa ou ao mercado de valores mobiliários, que é o mercado de capitais, ou aos instrumentos financeiros que eu citei, ações, debêntures, notas promissórias, derivativos, quando ele menciona aqui mercado de bolsa e de balcão, por exemplo. Mais atribuições da CVM. Assegurar o acesso do público a informações sobre os valores mobiliários negociados e as companhias que os tenham emitido. De novo, sobre os valores mobiliários. Quem são esses valores mobiliários, pessoal? São os instrumentos financeiros que eu já mencionei, tá? E que eu estou repetindo de forma demasiada para que vocês não possam esquecer. Valores mobiliários, ações, debêntures, derivativos e notas promissórias. Óbvio, lá na aula de mercado de capitais a gente estuda cada instrumento financeiro desse, mas agora é importante que vocês os reconheçam, tá? Assegurar a observância no mercado das condições de utilização de crédito fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários, tá? Ou seja, a CVM ela tem esse objetivo, tá? Com essas duas atribuições aqui, ó, de proteger o investidor, tá? De proteger o investidor. O que mais? Proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores do mercado contra emissões irregulares de valores mobiliários, atos ilegais de administradores e acionistas das companhias abertas ou de administradores de carteira de valores mobiliários, o uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores mobiliários. Tá? Isso aqui seriam crimes contra o mercado de capitais. Então, é atribuição da CVM proteger os investidores, os titulares de valores mobiliários, desses crimes. Então, vejam, todas as atribuições da CVM, elas estão diretamente relacionadas com o mercado de capitais, com o mercado de valores mobiliários e, consequentemente, com os instrumentos financeiros que fazem parte deste mercado. Ações, debêntures, notas promissórias e derivativos. Agora, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês para um ponto importante. Quando eu falo de CVM, para a gente finalizar e fazer algumas questões, eu preciso entender quem é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, eu já sei qual é a sua principal atribuição, de fiscalizar, normatizar e regular lá o mercado de valores mobiliários, bem como as suas principais atribuições que a gente acabou de mencionar. Agora, quem é a CVM? Tá? Então, a gente precisa saber quais são as principais características. Então, assim,
Quando eu falo de CVM, o que vocês vão precisar saber? Primeira informação, tá? A CVM, ela é uma autarquia. É uma autarquia em regime especial. Por que, Marcos, ela tem esse regime especial? Porque não existe subordinação hierárquica da CVM com o Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda. Então, quando vocês estiverem resolvendo algumas questões, pode aparecer Ministério da Economia, se as questões forem mais atualizadas, né, 2024 para cá, bem como pode aparecer Ministério da Fazenda. É só uma nomenclatura que o governo fez essa alteração. O que a gente precisa entender? Que a CVM ela é uma autarquia em regime especial. Por quê? Primeiro ponto, não existe subordinação hierárquica da CVM com o Ministério da Economia. Então, nós já entendemos que a CVM é uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia, tá? Mas não existe subordinação hierárquica da CVM com o Ministério da Economia. Terceiro ponto, o que a gente precisa entender? Pelo fato justamente de ela ser essa autarquia em regime especial, ela é dotada de autonomia, tá? Ela tem orçamento próprio. Isso, inclusive, está relacionado com essa parte da autonomia. Quando eu falo que não existe subordinação, é porque ela tem autonomia. Quando eu falo que ela tem orçamento próprio, é porque não existe autonomia. É porque existe a autonomia, não existe a subordinação. Simples. O quinto ponto, personalidade jurídica própria. Isso aqui, pessoal, são características extremamente importantes para que vocês entendam quem é a CVM. E as bancas, principalmente a Gran Rio, abordam muito isso sobre a CVM. Além das suas atribuições, que são de fácil assimilação, porque eu entendo que é um mercado só, mercado de capitais, mercado de valores imobiliários, ela trata muito sobre quem é a CVM, ou seja, ela é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, tá? Em regime especial, ou seja, não existe subordinação hierárquica entre a CVM e o governo e o Ministério, tá? Dotada de autonomia e de orçamento próprio, com personalidade jurídica também própria. Ou seja, existe a ausência de subordinação hierárquica entre a CVM, que é uma autarquia, e o governo. Por que ela é uma autarquia em regime especial? Principalmente por esse ponto de não existir a subordinação hierárquica. Porque, via de regra, uma autarquia, como por exemplo o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, ele é uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social, mas ele tem subordinação. O orçamento dele é o do Ministério da Previdência Social. Então, quando eu trato de uma autarquia em regime especial, como é o caso da CVM, porque eu tenho essas características que eu acabei de apresentar aqui para vocês, tá? Então, isso aqui é muito importante. Vamos verificar agora algumas questões para a gente verificar de que forma isso é abordado pelas bancas, principalmente pela banca Gran Rio, tá? Então, vamos lá. Então, aqui é uma questão da Gran Rio, né, no ano de 2023, que diz o seguinte: a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, principal órgão responsável pela normatização e pela fiscalização do mercado de valores imobiliários no Brasil, é caracterizada pela... Então, vejam, ele vai trazer aspectos referentes a quem é a CVM. São essas características que nós acabamos de verificar. Então, diz o seguinte: pela letra A, divisão da autoridade administrativa com a Bovespa. Falso. Pessoal, a Bovespa B3, ela é um operador vinculado à CVM, ou seja, a supervisão, a fiscalização desse operador Bovespa é feita pela CVM. Lembrando que a Bovespa, esse detalhe é importante, a Bovespa, né, junto com a Bolsa
Mercadorias e Futuros, se juntaram com a CETIP SA, ou seja, houve a fusão, resultando na B3. Contudo, a Banca Cisgran Rio ela pode trazer Bovespa, Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, Bolsa de Mercadorias e Futuros, e ainda pode trazer também CETIP. Tudo isso se refere hoje a B3. Já mencionei isso para vocês, né? B3 é Brasil, Bolsa e Balcão. Justamente para mencionar, ó, veja que são 3 letras B para representar o B3. Brasil, Bolsa e Balcão. Representa tudo isso, essa fusão, né? Letra B. Dependência financeira do Banco Central é falso. Lembra, pessoal, nós temos 4 órgãos supervisores. Eu posso colocá-los aqui. Ó. Eu tenho o Banco Central do Brasil, eu tenho a CVM. Deixa eu apagar aqui, só rapidinho aqui. Vamos colocar. Ó. Então, para essa aqui a gente já sabe que é falsa. Essa segunda é falsa. Ó, eu tenho 4 órgãos supervisores. Banco Central do Brasil, CVM, SUSEP e Previc. Pronto. Não existe dependência entre esses órgãos. Como também não existe subordinação hierárquica. Cada um cuida de mercados específicos. Bem, cada um supervisiona esses mercados específicos. Assim como os operadores que fazem parte de cada segmento, de cada mercado. Então, não tem que se falar em dependência da CVM com o Banco Central do Brasil. Isso aqui é muito falso, tá? Seguindo, então essa é falsa, essa também. Ausência de subordinação hierárquica. Perfeito. Esse é o nosso gabarito. A CVM ela é caracterizada pela ausência de subordinação hierárquica, tanto com as demais instituições supervisoras, quanto com o ministério ao qual ela está vinculada, que é o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda. Letra D. A ausência de vínculo com o Ministério da Economia é falso. O que existe, pessoal, é a ausência de subordinação hierárquica, que a gente acabou de mencionar na letra C. Mas o vínculo existe. Por quê? Porque a CVM ela é uma autarquia em regime especial. Por ela ser uma autarquia, ela está vinculada ao Ministério. Então, aqui nesse caso, ela é vinculada ao Ministério da Fazenda, atualmente chamado Ministério da Economia. Então, não existe ausência de vínculo. O que existe é a ausência de subordinação. Letra D. Atuação como sociedade de economia mista é falso. Tá? Sociedade de economia mista aqui, quando a gente fala, exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Por quê? Porque ele tem parte do capital público e parte do capital privado. Obviamente que para ser uma sociedade de economia mista, o controle, o acionista majoritário, ele tem que ser o capital público. No caso do Banco do Brasil é o governo federal que detém 50% mais uma ação, tá? Que não é o caso da CVM, a gente já sabe que a natureza jurídica dela é autárquica, é uma autarquia em regime especial, vinculada ao Ministério da Economia, sem subordinação hierárquica, mas tem um vínculo, tá bom? Próxima questão, Cisgran Rio, Banco da Amazônia, concurso de 2022. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, detém personalidade jurídica e patrimônio próprios. É dotada de autoridade administrativa independente, conta com mandato fixo, né, dos seus dirigentes, né, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira e orçamentária. Perfeito. A CVM funciona como empresa de economia mista? Falso. Nós acabamos de ver na questão anterior, inclusive. Letra B. Autarquia em regime especial? Perfeito. A CVM é uma autarquia em regime especial. Tá? Letra C. Entidade sem vínculo governamental é falso. Ela possui o vínculo com o Ministério da Economia. Letra D. Entidade governamental com fins lucrativos? Falso. Ela é uma entidade autárquica. Entidade privada? Também é falso. Tá? Questão simples. Mais uma. Cisgran Rio, do penúltimo concurso do Banco do Brasil. A CVM, né, Comissão de Valores Mobiliários, foi criada em 7 de dezembro de 1976, pela Lei 6.385 do ano de 76. A CVM, letra A, é um órgão emissor de papel moeda? É falso.
Isso aqui é a função do Banco Central do Brasil. É vinculada à Casa Civil? É falso. Ela é vinculada ao Ministério da Economia. Antigamente chamado de Ministério da Fazenda. Fornece crédito às instituições? É falso. Tá? A CVM é uma comissão de valores mobiliários. Ela vai fiscalizar, supervisionar o mercado. Então, não é função, atribuição da CVM fornecer crédito. Não é isso. Letra D. É responsável por formular política de crédito? É falso. Sabemos que essa função de formular política de crédito é do Conselho Monetário Nacional. Regula mercados da Bolsa de Balcão? Perfeito. Esse é o nosso gabarito. Tá? Bolsa e balcão aqui, Bolsa de Balcão, é justamente o mercado onde são negociados os valores mobiliários. Ações, debêntures, derivativos e notas promissórias. Tá? Mais uma questão da Sesgran Rio, do ano de 2018, concurso do Banco da Amazônia. Na configuração atual do Sistema Financeiro Nacional, a instituição responsável pela regulação, deixa eu marcar isso aqui para vocês, ó. Então, pela regulação do mercado acionário de debêntures e de commercial papers, tá? Lembra que eu mencionei para vocês isso. Ora eu falo de mercado imobiliário, ora eu falo de mercado de capitais, ora eu me refiro aos instrumentos financeiros daquele mercado. Então, quando ela fala regulação do mercado acionário, ela está falando das ações. Aí eu vou ter debêntures e eu vou ter commercial papers, que são as notas promissórias. E aqui a gente já sabe. Quando fala desses instrumentos financeiros, eu estou me referindo à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, gabarito letra B. Não tenho o que questionar aqui nessa questão, muito tranquila. Mais uma questão. Essa aqui é antiga, do ano 2014, da Sesgran Rio, do Banco da Amazônia, mas é uma questão que corresponde ainda a fatos atualizados, tá? Então, diz o seguinte, a CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, é uma entidade que compõe o Sistema Financeiro Nacional. Além de ser uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, a questão anterior, né, antiga, mas a gente sabe que aqui ele fala Ministério da Economia. A CVM é responsável por, letra A, realizar transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários em mercado livre e aberto. Olha, cuidado. Realizar transações de compra e venda, isso aqui não é função da CVM, isso aqui é função dos operadores do mercado de valores mobiliários. Tá? Letra B. Regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários do país. Perfeito. Essa é a função da Comissão de Valores Mobiliários. Disciplinar, fiscalizar, normatizar e desenvolver o mercado de valores mobiliários. Letra C. Então, a gente já tem um gabarito, mas vamos analisar as demais. Letra C. Controlar e fiscalizar o mercado de seguro. Previdência privada aberta e capitalização. Não. Isso aqui está falso. Isso aqui é a função da SUSEP. Que daqui a pouco a gente vai estudar. Então, falso, porque isso aqui é a função da SUSEP. Nossa Superintendência de Seguros Privados. Tá? Letra D. Negociar contratos de título de capitalização. É falso. Tá? O que acontece? Contrato de título de capitalização faz parte do mercado de seguros privados. Quem fiscaliza e supervisiona é a SUSEP. Agora, quem negocia contratos também não é a SUSEP. Quem vai negociar são os operadores do mercado de seguros privados. São as sociedades de capitalização. Né? Letra E, garantir o poder de compra da moeda nacional. É falso. Isso aqui está mais relacionado à função do Banco Central do Brasil, que tem aquele compromisso ali com a estabilidade de preços. Então, gabarito aqui, letra B. Mais uma questão. 2015, Sesgran Rio, concurso do Banco do Brasil. Admita que o empresário brasileiro, vamos marcando aqui os textos que são interessantes. Ó. Acionista
majoritário de uma empresa em situação pré-falimentar, quase falido ali, né? Venha a ser acusado pelos acionistas minoritários de uso de informação privilegiada e manipulação de preço das ações negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo, né? Uma questão antiga, então ele traz esse termo ainda. Hoje, isso aqui tudo é substituído, pessoal, pela nossa B3, tá? O órgão responsável pelo eventual julgamento do processo administrativo contra o empresário é o. Vejam, ele está falando de acionista e de ações, né, no mercado da bolsa. Pessoal, julgamento, fiscalização, aplicação de sanção, isso se refere à CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Ela tem essa atribuição, tá? Ela deve atuar para coibir esse tipo de situação. Aqui é um crime, né? Um acionista majoritário, ele está sendo acusado por acionistas minoritários do uso de informação privilegiada. Isso é crime no mercado financeiro, isso é crime no mercado de valores imobiliários. Quem vai apurar, fiscalizar, supervisionar e aplicar a sanção é a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Mais uma questão da Cisgran-Rio, Banco do Brasil, ano 2014. O poder regulatório e fiscalizador da CVM, né, Comissão de Valores Mobiliários, se estende a várias entidades e atividades, ou seja, ele está mencionando aqui os operadores. Operadores do mercado de valores mobiliários, que são os entes fiscalizados e supervisionados pela CVM. Não, marque isso aqui, pessoal, não constitui uma dessas entidades ou atividades. Então, o que eu vou procurar na alternativa? A alternativa que não menciona um operador do mercado de valor imobiliário. Ou seja, um ente que não é fiscalizado, que não é supervisionado pela CVM. Letra A, o Sistema de Compensação de Títulos Públicos Federais, SELIC. Esse aqui é o nosso gabarito. Porque ele não constitui uma entidade, tá, ou uma atividade onde a CVM seja responsável pela supervisão e fiscalização. Quem é responsável por isso, pessoal? Lembra, ó, compra e venda de títulos públicos é competência do Banco Central do Brasil, é o nosso BCB ou Bacen, tá? Letra B, os mercados de balcão organizados de valores mobiliários, tá certo? Isso aqui cabe a supervisão da CVM, as bolsas de mercadorias e futuros, CVM, as auditorias de companhias abertas, CVM, as entidades de compensação e liquidação de valores imobiliários, CVM. Quando ele fala aqui, ó, auditoria de companhia aberta, pessoal, uma companhia aberta é uma empresa que se transformou em sociedade anônima. Ela transformou seu capital em ações e está comercializando essas ações no mercado. A auditoria é uma empresa, né, essa auditoria pode ser interna ou externa, é uma empresa que faz a fiscalização dessa sociedade anônima. Essas auditorias, como elas fazem a fiscalização de companhias abertas, ou seja, de sociedades anônimas, está no escopo da CVM. Por quê? Porque essas companhias abertas, elas negociam ações. E ações é um instrumento que está no escopo da fiscalização da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Pessoal, dessa forma, a gente encerra a aula que trata dessa segunda instituição que tem esse poder de fiscalização e supervisão do sistema financeiro nacional, que é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, certo? Na próxima aula, a gente vai estudar em conjunto a SUSEP e a Previc, as duas últimas instituições com o poder fiscalizador. Aguardo você na próxima aula, tá? Não me abandona, que eu não vou te abandonar. Vem comigo.